A rivalidade entre McLaren e Ferrari. Essas duas equipes estão competindo uma contra a outra desde sempre e, claro, pelo mesmo objetivo, o mesmo troféu, a mesma corrida. Quem vê McLaren e Ferrari comemorando juntas nem imagina no tamanho da rivalidade entre essas duas equipes. Estamos falando de polos completamente opostos que, quando se encontram na pista, sempre dá confusão. Já tivemos disputas históricas, campeonatos decididos em batidas, confusões nos boxes, espionagem e todo tipo de intriga entre essas duas. De um lado, toda a ousadia e a frieza inglesa. Do outro, toda a tradição e a emoção italiana. E no meio delas, a maior rivalidade da história da Fórmula 1. E essa história é o que eu vou te contar hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal F e eu vou te contar, como você já percebeu, toda a história, a verdade por trás de toda a rivalidade entre a laranja e a vermelha na Fórmula 1. E como você já sabe, isso aqui já é um procedimento de praxe aqui nesse canal, esse vídeo é uma troca. Se você é novo por aqui, inscreva-se nesse canal e já clica no like para ajudar esse vídeo na divulgação, porque é aquilo, eu te entrego a história, você me entrega seu engajamento, a gente faz essa troca justa e todo mundo sai feliz. Já temos uma relação bem madura para a gente poder deixar isso em pratos limpos. Mas bem, vamos com o tema do vídeo de hoje e vamos iniciar já com o conteúdo de fato desse vídeo. Para entender um pouco a rivalidade, é sempre bom lembrar da identidade das duas equipes. De um lado, a Ferrari, a equipe mais antiga e bem-sucedida da categoria, presente desde o início da Fórmula 1 em 1950. Do outro, a McLaren, que ingressou na categoria em 66 e rapidamente se tornou uma das principais potências do esporte. No entanto, essa rivalidade demorou um pouco para se iniciar. Somente na década de 70, muito com a ajudinha de Niki Lauda e James Hunt, que essa briga de vermelho e laranja estourou de vez. Além disso, as duas equipes não pareciam muito vencedoras depois que entraram na Fórmula 1, embora uma já tivesse história e a outra fosse uma aventureira. Mas terminaram finalmente se encontrando quando os dois já citados começaram a disputar títulos. Talvez o ponto mais alto dessa rivalidade tenha sido em 76. Talvez a rivalidade tenha começado mesmo a partir desse ponto. Tanto Hunt quanto Lauda viviam o auge de suas formas e da rivalidade. Entre eles terminou 2-1 para Lauda, sendo campeão em 75 e 77. No entanto, eles deixaram para trás uma história ainda a ser escrita pelas gerações futuras de McLaristas e Ferraristas. E essa parte do vídeo parece muito que foi feita pelo ChatGPT, mas não foi, fiquem tranquilos. Foi por um humano mesmo. Que fui eu no caso. Daí em diante, a Ferrari, que dominou parte do período entre 70 e 80, coletou alguns títulos, mas perdeu muita força. Inclusive, em 1980, chegou a ser a 10ª colocada no campeonato de construtores. Um absurdo, mas foi apenas uma tropeçada. O problema mesmo foi o jejum que a Ferrari entrou. Entre 83 e 99, a Ferrari simplesmente conquistou um total de 0 títulos. 0 títulos, um dos maiores jejuns da Ferrari. Claro, esse jejum só acabou quando ela venceu o campeonato de construtores em 99. E isso aconteceu muito também por culpa da McLaren, que a partir de 84 passou a dominar a Fórmula 1. Agora, como McLaren Marlboro e tendo pilotos como Alain Prost, o ex-ferrarista Niki Lauda e Ayrton Senna, a McLaren foi campeã 6 vezes entre 84 e 93, sendo vice em 4 oportunidades para a Williams, outra potência da época. E desses 6 canecos McLaristas, a Ferrari foi vice em 4 deles. E a tendência ainda é aumentar porque essas duas têm uma relação muito curiosa quando a McLaren ganha. E foi nesse momento em que tivemos um dos momentos mais lendários da Fórmula 1. A Ferrari se metendo numa rivalidade que já não era dela. Senna, piloto da McLaren, se envolveu no acidente com Alain Prost, já na Ferrari, em 90, acertando contas do que aconteceu no ano anterior. Os dois saíram da prova, numa situação em que só aumentou o sentimento da rivalidade entre as equipes, mas que a Ferrari estava apenas no meio da rusga franco-brasileira. Tomou de graça a escuderia. E se você pensa que acabou, te digo que está bem longe disso. Na década de 90, ambas foram afetadas pela Williams, então ficaram se revezando entre o segundo e o terceiro lugar, mas sempre com boas brigas. No entanto, quem saiu vencedora desse duelo foi novamente a McLaren, com o título de 98, sendo o único desde 91. Lembrando que eu estou contabilizando apenas o campeonato de construtores aqui. E sobre 98, tem uma história também muito legal entre essas duas. Quando Coulthard e Schumacher se envolveram em uma batida,
naquele chuvoso GP da Bélgica de 98, eles simplesmente quase saíram no tapa. Isso porque Schumacher, ao chegar nos boxes com apenas 3 rodas, desceu do carro e foi buscar o David dentro do box. Claro, a turma do deixar disso, que já existia na época, simplesmente impediu que algo pior acontecesse, mas por pouco, por muito pouco, que a rivalidade entre McLaren e Ferrari, que sempre foi respeitosa, quase virou algo físico mesmo. E querendo ou não, aquilo ainda interferiu na briga pelo título de construtores e pilotos, que terminou com a McLaren e com Mika Häkkinen da McLaren. Se eu falar isso alto, dá confusão. Não, Häkkinen da Ferrari. Ou da McLaren. Häkkinen da McLaren. Depois disso, a Ferrari, definitivamente mais amadurecida, passou a dominar o campeonato de vez, vencendo entre 99 e 2004, se tornando de longe a maior vencedora de campeonatos da Fórmula 1. Naquele período, a McLaren patinou bastante. Poderia ter disputado mais, porém o carro não era páreo ao dos italianos, o que acarretou em um dos maiores escândalos da história da Fórmula 1, motivado bastante por essa disputa bastante presente na pista, o Spygate. Eu vou resumir para você, essa história já é velha, você já conhece. Em 2007, alguns funcionários da McLaren tinham informações privilegiadíssimas de dentro da Ferrari, enquanto essas duas brigavam pelo título de campeonato em 2007. Simplesmente, a Ferrari construiu o carro e algumas informações desse carro eram passadas à McLaren, que fazia uso dessa informação, seja implementando no próprio carro ou só tentando neutralizar o carro da Ferrari mesmo. No fim, a McLaren foi desclassificada daquele campeonato de 2007, embora pudesse ser campeã se nada disso tivesse acontecido, ou pelo menos ninguém descoberto, mas foi um sinal de que essas duas fariam de tudo para vencer uma outra. No caso, a McLaren fazia de tudo para vencer a Ferrari, e no fim a Ferrari foi campeã tanto de pilotos quanto de construtores. Então a McLaren perdeu 2 vezes. Já em 2008, a Ferrari foi campeã novamente, mas Lewis estragou a festa ferrarista e brasileira na última volta do GP do Brasil, se tornando campeão pela primeira vez. E aqui uma característica bem clássica dessa relação. Apesar da Ferrari ser maior, ter mais títulos, mais tradição, mais fama, a McLaren sempre foi a pedra do sapato dela. Porque volta e meia, quando a Ferrari conseguia um título, a McLaren ia lá e colocava um piloto dela para ser campeão, enquanto a Ferrari comemorava apenas o título de construtores. Isso aconteceu, por exemplo, em 76, 99 e 2008. A McLaren era a água do chope da Ferrari desde sempre. Tanto é que a McLaren tem 8 títulos de campeonato de construtores. Desses 8, a Ferrari foi vice em 6 deles. Invertendo, a McLaren foi vice de 5 dos 15 títulos da Ferrari. Tudo bem que os italianos têm mais tempo, mas esse dado da Ferrari ter sido a maior vice da história da McLaren é bem curioso. Seguindo, ambas simplesmente pararam de disputar títulos como favoritas a partir de 2009 e nunca mais conquistaram. Os ingleses entraram numa crise que durou 10 anos, enquanto os vermelhos simplesmente foram constantemente vice-campeões do mundo. Isso quando conseguia. A Ferrari acabou sendo relegada para a terceira força em algumas oportunidades e às vezes até mesmo a quarta, quando a McLaren ressurgiu e passou a brigar justamente contra ela. E agora, em 2024, elas estão disputando pelo título de construtores, no momento em que estou gravando esse vídeo. A Ferrari precisa virar um jogo contra a McLaren numa disputa que envolve, entre aspas, apenas 24 pontos. Isso faltando 2 corridas e uma sprint. E a julgar o rumo das coisas, a disputa vai ser apertadíssima, sendo esse mais um episódio da rivalidade entre elas. Dito isso, também é uma briga de quem quebra o jejum primeiro. A Ferrari não conquista um título desde 2008, a McLaren desde 98. O jejum é ainda maior. Mas bem, a melhor vencerá ou não, ou a mais sortuda vencerá ou não. A gente não sabe. O que a gente pode ter certeza é que essa rivalidade ainda vai durar muito tempo, principalmente com essas duas agora brigando palmo a palmo pela parte de cima da tabela do campeonato e da frente das corridas. E é isso, meus amigos. Esse foi o resumão da rivalidade de McLaren e Ferrari na Fórmula 1. E claro, eu quero saber qual que é a sua opinião. Você concorda com tudo o que eu falei? E o que você pensa dessa rivalidade? De que lado você está? De que lado você está? Comenta aqui embaixo a sua opinião. De novo, se gostou do vídeo, clica no like e se inscreve para ver mais vídeos assim. E eu te vejo no próximo, aqui do canal F. Até mais. Arrivederci. See you soon. Pronto, agora eu falei todos os idiomas.